Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a pistola de pintura LVLP 827 da marca Arprex. Bom, essa é a pistola com a qual eu comecei os meus trabalhos de pintura automotiva, com a qual eu aprendi a pintar e aprendi os aspectos básicos de operação de uma pistola em conjunto com o compressor de ar. Se você está chegando nesse vídeo cru, ou seja, você não tem conhecimento nenhum sobre a pintura com pistola de pintura, já recomendo que você assista o vídeo básico sobre compressor de ar, que eu estou postando o link nesse vídeo, onde você vai ter uma noção sobre o compressor de ar e sobre como escolher uma pistola de pintura para o seu compressor de ar. O outro vídeo é relacionado à própria pistola de pintura, onde eu vou explicar detalhadamente os componentes da pistola de pintura e suas implicações no momento da pintura. E o terceiro vídeo é o vídeo onde eu passo as dicas sobre diversos modelos de pistola de pintura que você pode encontrar no mercado. Vou explicar um pouquinho do equipamento para vocês, pessoal. Modelo 827. Se você procurar na internet ou em algum site de fabricantes de pistola de pintura, você vai ver que essa sigla 827 identifica exatamente esse padrão de construção, esse padrão de pistola de pintura que vocês estão vendo aqui no vídeo, na caixinha dela, meio mal e porcamente, mas é o padrão adequado utilizado aí nas pistolas, na maioria das pistolas chinesas ditas HVLP. Você vai ver a mesma cara da pistola que eu vou mostrar nos vídeos para vocês agora, porém na configuração HVLP, não na configuração LVLP. O que quer dizer essa sigla LVLP, pessoal? Baixo volume, baixa pressão. Qual que é a diferença da LVLP para HVLP? LVLP, como eu já falei, baixo volume, baixa pressão. HVLP, alto volume, baixa pressão. Então, essa pistola aqui, em teoria e na prática, ela consome menos ar do que uma pistola de pintura HVLP. Ela faz um pouco menos de névoa, embora isso não seja muito notório quando você está operando a pistola de pintura, mas ela faz menos névoa do que uma pistola HVLP. E muitos falam que a taxa de cobertura dela, ou seja, o tamanho do leque e a transferência de fluido que você tem para a pintura, essa taxa de cobertura na pintura no momento que você está trabalhando, ela é um pouco menor do que uma HVLP, ou seja, você pinta mais lentamente com uma pistola de pintura LVLP do que você pinta com uma HVLP. Então, em termos aí, em aspectos gerais, ela é mais lenta de você trabalhar do que uma pistola de pintura HVLP, embora eu não sinta isso na prática, como eu também não sinto na prática uma redução significativa da névoa quando eu trabalho com tinta e verniz automotivo no momento do uso, se comparado a uma HVLP. Porém, o fator primordial aqui é que eu sinto realmente diferença no consumo de ar. Essa pistola, sendo 827 LVLP, ela consome menos ar do que a 827 HVLP que eu tenho em mãos também. O consumo máximo dessa pistola de pintura aqui deve girar em torno dos 7 pés cúbicos por minuto, enquanto o consumo máximo de uma HVLP na mesma configuração de bico de uma pistola dessa aqui, na mesma configuração e regulagem de uso, no composto que eu estiver aplicando, ele é ligeiramente maior ou bem maior do que a LVLP. Então, via de regra, essa daqui funciona em torno de 7 pés cúbicos por minuto, e a HVLP 827 que eu tenho também funciona aí com um consumo de mais ou menos 9 pés cúbicos por minuto numa operação básica ou padrão de aplicação de tinta e verniz automotivo. Então, como que eu optei por uma pistola dessa aqui quando eu fui comprar o meu set inicial para retoques e pinturas peça a peça, de peças pequenas e médio porte automotivas? Exatamente pelo fato do consumo. O compressor que eu precisava ter era um compressor pequeno, aonde eu necessitava guardar ele dentro de casa, então eu precisava de um compressor pequeno que não ocupasse muito espaço. E o tamanho máximo dele seria o compressor aí com reservatório de 50 litros, que foi exatamente o que eu comprei. Então seria um compressor de 50 litros e 10 pés.
Esse foi então o compressor mínimo necessário para mim poder fazer uma pintura peça a peça, como vocês já viram nos meus vídeos aí no nosso canal do YouTube, e para mim conseguir operar a pistola de pintura de uma maneira satisfatória. Então, a partir do momento que eu defini o compressor, eu defini também a pistola de pintura como sendo a LVLP 827 da Arprex. Na época, pela relação custo-benefício, essa pistola aqui, na época que eu comprei, há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás da data de gravação desse vídeo aqui, foi cerca de R$180. E pela relação custo-benefício dela, ela já se pagou certamente algumas vezes na minha utilização aí no ramo de pintura automotiva robista. Pô, Rodrigo, você falou de custo-benefício. O que você levou em conta quando você foi comprar? Além do fato do compressor, de dimensionar a pistola de pintura para o compressor que eu tinha, eu também levei em conta que eu estava aprendendo a fazer esses reparos e eu não sabia até que ponto seria necessário um kit de bico maior, um kit de bico menor, como que eu ia trabalhar o fundo PU de enchimento, como que eu ia trabalhar a aplicação de fundo, aplicação de tinta, aplicação de verniz, como que eu ia trabalhar o retoque com uma pistola dessa aqui. E eventualmente era difícil para mim achar informação na época que eu estava começando os meus serviços. E qual que foi a relação custo-benefício aqui? A quantidade de acessórios que vem nessa pistola de pintura. Ela já vem bem completa por esse preço que vocês tiveram a oportunidade de ver aí no vídeo. Embora esse preço provavelmente já variou até o momento que a gente está filmando e eventualmente até está mais alto agora no momento que você está assistindo o vídeo. Ela vem com um regulador de pressão, pessoal, para você visualizar a pressão de operação da máquina, da pistola de pintura no nosso caso. Eu tive um pequeno problema já com esse regulador de pressão aqui. Eu creio que esse registro dele aqui está girando em falso e eu não estou conseguindo utilizar ele de uma maneira correta. Mas isso é simples de eu resolver também. Creio que não é algo que deixe a desejar ou me dê algum problema na hora do uso. É claro, se você estiver utilizando um filtro com regulador de pressão. É obrigatório que você tenha um regulador de pressão entre a linha de ar do compressor e da tua pistola de pintura para que você opere a pistola no limite de pressão adequado e recomendado pelo fabricante para você não danificar o equipamento. Limite de pressão dessa pistola de pintura aqui. Eu consigo trabalhar com ela começando em 20 PSI e indo até o máximo de 45 PSI. Então com 20 PSI eu já consigo atomizar a tinta e o verniz e eventualmente até o fundo em alguns cenários de aplicação, com o leque fechado, com uma vazão de fluido bem baixa aí para fazer uma primeira demão, ou eventualmente para pintar peças bem pequenas, para fazer pequenas pinturas aí, a gente já consegue uma atomização legal em torno de 20 PSI da tinta e do verniz especialmente. E quando você está com o leque um pouco mais aberto, é natural que você precise elevar a pressão. E eu nunca senti a necessidade de levar a pressão dessa pistola de pintura aqui para mais de 40 PSI. Então, ela dificilmente vai atingir o limite máximo, que é 45 PSI, que é o recomendado pelo fabricante. Então você tem que ter em mente que a pressão você regula de acordo com o fluido que você está trabalhando e não de acordo com o que diz a lata da tinta e também o que diz o fabricante no quesito máximo de operação. Então você regula essa pressão de acordo com a vazão do fluido, com a atomização que você precisa ter, variando aí de acordo com a cobertura, com o leque que você regulou a pistola. E isso que é o fundamental você saber no momento do uso de uma pistola de pintura, porque eventualmente no manual você tem o limite ideal de uso que seria 45, porém isso varia e você tem que ter em mente que isso vai variar e é natural que varie. Você não precisa ficar engessado naquele limite de operação recomendado pelo fabricante. Alguns fabricantes te passam somente uma pressão e outros te passam a pressão mínima e máxima necessária. Essa aqui, ela te passa uma pressão só, que é 45 PSI direto na caixinha. Não tem nenhum manual, não tem nada que te fale que tem uma pressão mínima e uma pressão máxima de operação. Então, eu adoto essa pressão como fixa e não excedo essa pressão no momento que eu estou trabalhando para mim não danificar o equipamento, tá certo? E para mim, a pressão mínima
desejada de operação aqui para compostos bem líquidos é a pressão de 20 PSI aí com leque fechado. Bom, o que vem com essa pistola de pintura? O modelo 827, que ele já deve ser aí bem conhecido por vocês, o 827 identifica a carcaça da pistola de pintura e como são distribuídos os componentes aqui, exatamente o layout dela, o design e o funcionamento dela. O copo de 600 ml com graduação aqui, ó, pessoal, ele tem a graduação em ml aqui. O bico que vem originalmente montado na pistola é o 1.4, um bico default standard da maioria das pistolas de pintura que você vai encontrar no mercado. Com esse bico aqui você consegue trabalhar a aplicação de fundo PU de enchimento, fundo PU de isolamento, fundo PU nas mais diversas configurações e fundo nas mais diversas configurações também, tinta PU, verniz universal, qualquer que seja a tinta que você esteja trabalhando no momento da pintura, seja ela poliéster, seja um preto fosco vinílico, wash primer, você consegue trabalhar com qualquer tipo de composto com esse bico aqui, sem problemas. Ela vem também com um kit de ferramentas, onde você tem uma chave para fazer a desmontagem de alguns componentes internos da pistola de pintura, a chave padrão para você fazer o aperto de todos os parafusos, desmontar todos os componentes necessários para a limpeza e manutenção do teu equipamento, uma escovinha para você conseguir limpar ela por dentro de uma maneira correta, uma coisa extremamente útil, que vem somente uma unidade, que é esse filtro aqui, pessoal, para você colocar diretamente na passagem de tinta, de fluido, para o corpo da pistola, porque ele filtra muito bem qualquer tipo de impureza que tiver passado aí no coador, ou enfim, secou ali no copo da pistola e acabou se desprendendo depois, ficando uma partícula um pouco mais rígida aí, que pode te dar problema de entupimento no momento do uso da pistola de pintura e dificuldade para você limpar depois. E ela vem com um kit de bico auxiliar, pessoal. Vem nessa caixinha aqui um bico no tamanho de 2.0 milímetros, que dá uma maior vazão, uma maior fluidez do composto que você está aplicando. E isso, na aplicação do fundo de enchimento, facilita um pouco, porque ele facilita a passagem do fluido e, consequentemente, a cobertura é maior. A qualidade do material, pessoal, muito resistente a solvente. Eu só trabalho com linha PU catalisada nessas pistolas de pintura aqui, ela é muito resistente ao solvente mesmo, não tive problema de oxidação com essa pistola de pintura aqui. Ela é fácil de você fazer a desmontagem, fácil de você montar depois, então para você limpar ela é muito fácil. É bem tranquilo mesmo para você fazer uma limpeza numa pistola de pintura como essa aqui. Ela é um pouco pesada, pessoal, principalmente quando ela está carregada, ela pode te causar uma fadiga no momento da operação aí. Então ela não é uma pistola leve, ergonomicamente falando, existem outras alternativas no mercado que são mais leves e são menos cansativas no momento da operação aí, principalmente quando você está pintando um carro inteiro. Então, nesse ponto aqui, ela deixa um pouquinho a desejar, porque é uma pistola pesada, assim como as HVLP 827 do mercado também. Pô, Rodrigo, ela consome menos ar mesmo do que a HVLP, que é igual, praticamente idêntica a essa pistola aí. Consome, pessoal, até porque eu tenho a HVLP aqui em casa também para falar para vocês. Rodrigo, então essa pistola se adequa perfeitamente ao compressor de ar de 50 litros? Se adequa, pessoal. Você consegue trabalhar perfeitamente com essa pistola de pintura aqui com um compressor de 50 litros. Todos os serviços de pintura que eu fiz até o momento da gravação desse vídeo foram feitos em conjunto com aquele compressorinho de 50 litros. Inclusive, quando o compressor aciona, eu consigo trabalhar perfeitamente com a pistola de pintura sem que eu tenha falta de ar no momento do uso. Isso é muito importante. Ele demora um pouco para encher, demora um pouco para desacionar, porém eu não tenho falta de ar. Eu consigo suprir o mínimo necessário para continuar operando a pistola de pintura, continuar fazendo a minha pintura e o meu serviço, sem que eu tenha que esperar o compressor encher. Então ela é extremamente simples de você desmontar, pessoal. Muito simples mesmo.
você não tem dificuldade em desmontar essa pistola aqui. Vou fazer isso no vídeo para vocês verem. Você não precisa apertar em excesso nunca o bico da tua pistola. Você aperta o suficiente para ele ficar fixo, sem folga. Ela é extremamente fácil de você limpar também, pessoal, com essa escovinha aqui, ó. Não é o único acessório desejável para você ter para fazer a limpeza, como eu já mostro nos vídeos de funilaria e pintura, porém ela dá conta do recado de fazer pelo menos a parte básica, que é limpar bem o corpo da tua pistola de pintura aqui, a passagem pelo fluido. E com essa chavinha aqui, eu não vou fazer a desmontagem agora, você consegue desmontar as partes internas aqui, sem que você tenha problemas e transtornos. A montagem também é bem simples. Um leve aperto, pessoal. Por se tratar de ferramenta de precisão, você não pode apertar muito em excesso, porque você acaba danificando a tua pistola. A capa de ar você vai apertar até o momento que ela fique fixa e não gire facilmente. A agulha você aperta sempre com cuidado em 2 estágios. E a parte mais chata está aqui, e você prender esse parafuso aqui. Outro detalhe bem importante, você pode deixar pré-ajustado o limite mínimo e o limite máximo de vazão do fluido no parafuso aqui. Isso é bem interessante, porque daí você consegue deixar pré-definido como você quer o parâmetro máximo aí numa configuração X de atomização. O recuo máximo da agulha, você pode deixar memorizado isso utilizando esse parafuso aqui. Bom, o único ponto negativo que eu tive em experiência com essa pistola aqui foi o fato do aperto da agulha. Existe esse mecanismo aqui que vai soltar o ar num primeiro estágio e ele tem que voltar quando você solta o gatilho facilmente. Senão, você aperta e ele acaba ficando um pouquinho para trás aqui, ele não recua completamente quando você solta o gatilho, e ele acaba deixando o ar vazar um pouquinho pelo bico aqui, sem que você pressione o gatilho. Então isso é uma questão de regulagem aqui, você tem que eventualmente soltar essa porca aqui e apertar ela de volta, fazer a regulagem aqui, e eventualmente quando você está trabalhando uma pintura, você pode ter alguma sujeira, algum resquício de tinta, verniz, fundo chegando aqui nessa área, pessoal, no momento que você está operando a pistola, ele acaba secando aqui por dentro e dificultando principalmente o acionamento do ar, que é bem leve aqui, tá? Então ele dificulta um pouquinho esse pininho de ir e voltar, fazendo com que a pistola, após você soltar o gatilho, continue liberando o ar. Então isso daqui é um defeito, ou melhor, algo que você tem que saber que existe a probabilidade de acontecer nesse modelo de pistola aqui, na 827, não só na LVLP, mas como na HVLP também. Então você tem que ficar esperto com relação a isso no momento que você está fazendo a sua pintura. Então eu recomendo que você sempre limpe muito bem essa área aqui, nesses modelos em especial de pistola de pintura, para você evitar esse transtorno. Eventualmente, desmonte por completo aqui, tire até mesmo o gatilho, para você conseguir fazer uma limpeza bem criteriosa nesse ponto aqui, quando você notar que qualquer tipo de sujeira se depositou nesses orifícios que a gente tem aqui, tá? Para você evitar esse tipo de transtorno. Porque se esse composto secar aqui, principalmente se ele secar lá dentro, fica muito mais fácil de você trabalhar isso depois. Porque para você limpar o composto já seco, principalmente ele catalisado, é muito difícil, pessoal, para fazer essa remoção. Então às vezes você vai precisar até recorrer a peças de reposição aí. Então é o único ponto especial que eu oriento vocês a tomarem bastante cuidado
é com essa parte da pistola de pintura aqui. Ela possui também a regulagem de vazão do fluido, você consegue regular a passagem de ar aqui. Muitos chamam isso de regulador de pressão também. Eu falei regulador de fluido, mas está errado, tá, pessoal? É regulador de passagem do ar aqui. Isso, obviamente, se traduz numa diminuição ou no aumento de pressão no momento que você está operando. Quando que você trabalha essa regulagem aqui? Suponha que você esteja pintando uma peça pequena, um limpador de para-brisa. Você fechou completamente aqui o leque da tua pistola. Quando você pressiona ela, você nota que o ar sai com muito mais força aqui, porque ele se espalha muito menos quando ele está condensado naquela bolinha que a pistola faz no momento que você está pintando, né? A bolinha de tinta que aparece ali no momento que você pinta. Então você só dá uma reguladinha aqui, diminui, fecha esse parafuso aqui e pressiona novamente. Você vai notar que vai sair menos ar. Você diminui um pouco a vazão de fluido para que você não corra o risco de passar muito fluido por aqui e ele simplesmente mije, saia como um mijo aqui o fluido e fique com um acabamento completamente horroroso na peça que você está pintando. E você continua a pintura nessa pecinha pequena, detalhadamente, sem que você empurre a peça para os lados. Por exemplo, quando eu trabalho esse tipo de pintura, eu coloco ela normalmente pendurada no varal. Então eu não empurro ela para o lado porque eu estou trabalhando com menos ar. Então isso é uma vantagem, porque você não tem que ir até o teu filtro de ar regulador de pressão para baixar a pressão no momento da pintura. Você faz isso tudo por aqui, tá? Então só para passar mais detalhes sobre como essa regulagem de vazão de ar aqui funciona e aonde você consegue aplicar ela de uma maneira correta. E o que difere realmente, pessoal, a diferença que a gente consegue notar a olho na parte externa da pistola de pintura é o fato da capa de ar e do bico, que ele é ligeiramente diferente, a furação aqui, do que uma pistola de pintura HVLP 827. E na prática, como já mencionei, o consumo de ar é bem menor. Então é de fato uma pistola LVLP. Questão de névoa, pessoal, ela produz névoa. Vocês estão vendo aí no vídeo a aplicação de tinta PU numa diluição aí normal de thinner, então ela não está muito rala, porém também não está grossa, e ela faz bastante névoa, como vocês estão vendo no vídeo. Então é interessante que você tenha um ambiente preparado para fazer a pintura, seja ela qual for. Então tá aí, pessoal, uma pistola de pintura básica, um modelo aí profissional de qualidade e de entrada para você estar começando os seus serviços de pintura automotiva de uma maneira legal. Proporciona um excelente padrão de acabamento na peça que você está pintando, desde que bem operada. É uma pistola muito boa para você aplicar diversos tipos de compostos. Eventualmente um bico mais fino, dá um acabamento mais fino na aplicação do verniz e da tinta PU. Mas é uma pistola que eu recomendo para você estar começando a entrar nesse ramo, está começando a praticar a pintura, e quando você notar que você precisa melhorar em algum quesito, seja ele em poder de cobertura, acabamento, ergonomia, aí então você começa a estudar a possibilidade de você mudar o teu equipamento, mudar não só a tua pistola de pintura, mas qualquer outra ferramenta que você tenha em mãos. Então esse aqui foi o meu review da pistola de pintura 827 LVLP da Arprex. Espero que vocês tenham se ambientado um pouco mais com o equipamento e com os prós e os contras aí, levando em conta até o cenário de uso que eu mencionei para vocês no vídeo. Deixo aqui o meu abraço e muito obrigado a você que assistiu. Se inscreva no nosso canal para vocês receberem as novidades quando eu postar os novos vídeos, e até a próxima.